Todos, agradeço, Bertinho, pelo convite, agradeço os amigos que acompanham. É um grande prazer participar desse programa, principalmente por ser da nossa cidade, aqui a gente poder unir os propósitos que nós possuímos para levar conhecimento, para as pessoas interagirem melhor com a nossa sociedade e ter uma melhor visão sobre aquilo que nós fazemos. Ô Diego, a gente antes de começar o programa aqui, a gente estava conversando, você foi contemplado agora com o carro no shopping, né? Mas em volta disso, né, todo mundo pensa assim, que o cara teve sorte, teve isso, né? Mas não, né? Teve toda uma história que eu achei muito interessante e eu queria que você passasse para todos os nossos ouvintes que assistem o nosso canal. Como foi toda essa... porque na realidade foi engenho e pelo jeito não foi a primeira vez que aconteceu, né? Foi pela segunda vez, né? Então eu gostaria que você falasse, contasse para nós e para o nosso público aí. Foi. E realmente pode ser considerado um pouco de sorte, né? Mas eu acho que o propósito e as ideias são bem maiores que isso, né? Nós vamos aí mais uma vez de encontro com aquilo que Jesus falava, tá? No Evangelho: pedi e obtereis, batei e abrirás. Então, a primeira história foi logo quando nós estávamos para montar a Casa Espírita Maria de Nazaré. E aquela ideia, né? O que nós vamos fazer, onde nós vamos fazer, vamos ter recurso para montar essas coisas. E eu tinha um carro, um Opala 77, já fazia 12 anos que esse carro era meu, estava à venda já, só que um carro de um comércio um tanto quanto difícil. Numa quarta-feira, era 9 horas da noite, eu conversando com o Maurício. E eu falei para ele, eu tenho um carro e eu vou vender ele, catar o dinheiro e colocar para a instituição, né, para a gente poder fazer os nossos projetos. Porém, eu não sei quando vai vender, de que forma vai vender, se vai ser parcelado, como que será essa venda. E isso na quarta-feira. E na quinta-feira eu estava em casa, era 8 horas da manhã, estava dando um trato na cozinha. Eu recebi uma mensagem de um rapaz de Lençóis que mexe com esse tipo de veículo, né? Perguntando sobre o documento do carro. Ele falou: o documento do carro tá certo? Eu falei: tá. Ele falou: me manda uma foto. Peguei e mandei a foto para ele. Deu 10 minutos, ele me mandou um comprovante de um depósito. Aí ele falou: rapaz, confere na sua conta para mim, porque tá muito estranho isso. Um cara da Bahia mandou mensagem para mim perguntando do carro, falou que se o documento estivesse certo, ele ia mandar um guincho buscar. E eu mandei a foto do documento, ele mandou um comprovante. E eu olhei na conta pelo aplicativo e o dinheiro estava na conta. Aí eu olhei para a janela assim, fazendo uma analogia no céu, né? Falando com Deus, eu falei: você está testando, ver se eu estava falando a verdade. Aí eu pensei, bom, perdi o carro, mas na realidade eu ganhei em dobro, né? E essa história do sorteio de ontem foi bem assim também, com esse mesmo propósito. Há um tempo atrás, eu estava numa viagem na psicografia, minha família sempre me acompanha, minha esposa estava junto, e ela tira normalmente a aliança para dormir, porque incha os dedos, e acabou largando a aliança no hotel. Isso já faz alguns meses. E eu não fui atrás de outra, né, nesse período. E a gente estava passeando em Bauru com meus filhos no shopping. Eu estava no outro shopping ainda, dando uma volta. Entrei numa loja, vi uma aliança e a moça perguntou: qual que é o número do anel da sua esposa? Eu falei: não sei. Eu falei: vou lá perguntar para ela. E eu falei: olha, Paulo, vamos lá, né, para ver a aliança. Eu falei: não quero ver a aliança, não vai gastar dinheiro agora. E eu não voltei na loja. Aí as minhas crianças: vamos lá no Bauru Shopping. Queria ir no outro shopping. Então, de férias, eu falei: então vamos. Trocamos de shopping. Passando em frente à loja, né, eu olhei para dentro da loja, com a tela pro braço, falei: entra aqui, vamos escolher a aliança. Fomos lá, experimentamos, achou um modelo bacana, comprou. Enquanto a moça estava fazendo a documentação lá da aliança, do pedido, demorava uns dias, ela falou para mim: olha, tinha um totem, né, na mesa assim, da promoção. Ela falou: faz o cadastro, né, na promoção. E eu nunca fiz os cadastros dessas promoções, nunca fiz. E eu fiquei ali, ela começou a demorar e era pelo celular, acabei e fiz. Aí saí, o carro estava bem em frente à loja. Eu olhei para a Paula assim e falei: eu vou ganhar esse carro e ele vai ser o start das empresas que eu quero montar, que vão sustentar os projetos da Casa Espírita. E passei, né, com aquele pensamento na cabeça. E ontem, na hora que eu recebi a notícia, né, que o pessoal da assessoria de imprensa me ligou do shopping,
eu lembrei dessa frase que eu falei, nossa, mais uma vez eu tenho um carro e não tenho um carro, mas eu creio que eu ganho em dobro nessas situações. Então a gente foi contemplado, né, com esse sorteio, e eu vou trocar o carro da minha esposa, e esses recursos a gente vai fazer um investimento nessas empresas que elas vão ser autossustentáveis para manter os projetos da instituição. Tá, e você falou que também tem um caso da vendedora também, né? Ah, sim. Tem mais essa parte ainda, né? Ontem, na hora que eu fui para fazer a documentação, a formalização do shopping, ela chama Rita, se não me engano, a moça. E eu tava indo pro estacionamento já, aquela voz que conversa comigo falou, volta lá na loja e fala com a vendedora. Eu peguei e voltei. Aí eu entrei na loja, ela estava atendendo, ela falou, Diego, espera aí que eu já falo com você. Eu achei interessante, falei, nossa, ela lembrou meu nome, né? E aí eu falei, não quero falar nada não, só queria te dizer que aquela aliança que eu comprei com você, eu ganhei o carro. Aí ela se emocionou assim de um tanto, ela falou, preciso te contar uma coisa. Eu falei, tá. Aí ela pegou e falou, aquela semana eu te vendi aliança, e eu estava conversando com uma amiga minha, falando de uns problemas, algumas coisas que eu estou vivendo, e ela pegou e falou para mim, olha, segue essa pessoa, e passou um perfil da internet para ela. E na hora que ela abriu o perfil, era o meu. E ela falou, nossa, eu vendi uma aliança para ele na semana passada. Ela falou, e agora você volta aqui e fala que você ganhou o carro com a aliança que eu te vendi. Eu falei, então agora eu vou te contar o que eu vou fazer com o carro. Aí ela se emocionou bastante, foi bem interessante, né? Então nós vemos que os planos de Deus estão sempre interligados, né, com os propósitos. Se a gente pegar mais uma vez o Evangelho, Paulo fala, aquele que sonda os vossos corações sabe a intenção do Espírito. Em Marcos também ele fala, Deus sabe as nossas intenções. Então creio que, vendo a intenção pelo qual eu queria fazer uso desse carro, é direcionado a mim. Porém, não é uma contemplação, um prêmio, um brinde por ser uma pessoa que está querendo ser bem. Eu acho que é uma grande responsabilidade. É um grande trunfo para que seja realmente utilizado ao favor do próximo. Bom, a Casa Espírita, ela surgiu com um propósito que eu carrego comigo há anos, né? Eu nunca fui uma pessoa religiosa, nunca fui uma pessoa de religião, nem do próprio espiritismo, né? Mas eu sempre gostei desses fins sociais, de trabalhos envolvendo os propósitos que o espiritismo nos promove através da dita caridade. E quando nós começamos a trabalhar com um grupo de pessoas, junto também com a psicografia, começou a necessidade de nós termos um ambiente para isso. Um salão grande, que consiga confortar as pessoas, porque as sessões são bem longas. E aí surgiu a necessidade, na verdade, não foi nem a ideia, da criação dessa casa. E essa casa ela veio, na realidade, através de sonhos que eu tive. Então foram pontuações muito fortes da questão espiritual. E aí nós começamos a trabalhar com a casa e principalmente com esses fins sociais. Tá? Então hoje a Casa Espírita, eu não faço ideia assim, de números de projetos que nós temos lá dentro. Mas nós temos como carro-chefe o nosso almoço. Nós servimos todos os domingos uma refeição. As pessoas acompanham até pela página, que não é simplesmente um almoço, não é simplesmente servir o alimento, porque Jesus não fazia isso, ele servia o pão, mas também alimentava o espírito. Então a nossa ideia é acolher as pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira fraterna, e oferecer, entregar a elas muito mais do que um prato de comida, uma refeição. É um momento realmente de afeto, um momento de um bom trato, um momento pelo qual elas se sintam acolhidas. E o ambiente vai proporcionar para elas algo a mais, que seria essa questão espiritual. Mas não é uma questão espiritual para converter as pessoas ao espiritismo, mas para sim alimentar realmente a vida delas com um propósito maior. Porque nós tratamos com pessoas ali, às vezes em condições de rua, pessoas com problemas com drogas, problemas com bebidas, problemas familiares, uma dificuldade bem grande. Então aquele momento ali promove a ela algo tão benéfico que ela vai buscar na própria igreja, na própria religião, encontrar soluções melhores para a própria vida. Esses tempos atrás, né, o Neto Lozano, que é o nosso chefe lá, ele prepara assim, pratos magníficos, vamos dizer assim, bem apresentáveis. Nós servimos um prato, aquela conchinha de arroz assim, com as coisas de volta,
Nós colocamos na mesa de um senhor e falou, nossa, isso aqui é comida de rico. O prato tinha arroz, feijão, uma coxa de frango e batata doce. Então você vê que não era nada, era só a apresentação, a forma que ele é servido. Então a pessoa ela sente-se ali mais digna, né? De uma forma bem tratada, pelo qual isso acho que promove muito mais a ela, para a vida dela, do que o próprio almoço, a própria refeição. Nós temos um outro projeto, que aí com as nossas meninas lá, a Lu e a Neuza, chama Pão Nosso. Nós ganhamos um forno industrial do Ceia Supermercado, e aí a gente começou a montar um projeto de pão dentro da instituição. Então toda quarta-feira elas fazem pão caseiro e atendem as famílias que são cadastradas na nossa instituição. Hoje nós temos cerca de 150 famílias que são cadastradas, ao todo aí são mais de 600 pessoas que têm algum tipo de vínculo, algum tipo de atendimento que a Casa Espírita fornece na nossa cidade. E nós atendemos outras instituições da região também, projetos em Cabralha, até uma casa em Minas Gerais que nós ajudamos com alguns projetos sociais, enfim. Temos o nosso bazar também. O bazar é quase como uma boutique que a Paula, minha esposa, monta lá. Abrimos uma vez por mês ao público. São roupas, todas elas R$5. A gente tem uma aceitação muito legal na cidade. Pessoas de loja nos doam roupas que não servem mais para o uso deles. Roupas com etiquetas, roupas novas. As roupas que chegam para nós higienizamos, nós separamos, consertamos e colocamos à venda ali. Para oferecer um produto legal. Então as pessoas não vão ali só para comprar roupa usada. Elas vão ali entrar num ambiente de loja, elas são atendidas, tem um caixa, tem sacolas, entendeu? Ela não sai com a roupa debaixo do braço. É diferente porque a pessoa ela vai se sentir com o poder da aquisição de um bem. Por mais que seja algo barato, ela tem ali esse alimento para a vaidade dela, para a condição dela. Falando, não estou vindo aqui aproveitando de um fundo social, eu estou vindo aqui e comprando o meu bem. Então isso faz diferença na vida dela. E vai lutar, lógico, no dia a dia para conseguir aquele dinheiro, para conseguir levar a instituição. E toda essa renda é revertida na manutenção desses projetos. Nós temos a evangelização nossa, que é a parte espírita, que é feita com as nossas crianças. E aí temos projetos de música, de aula de música. Vem um professor de Bauru aqui que ministra a música com as crianças, tudo gratuito. Nós temos a evangelização aos domingos junto com o almoço, que é ecumênica. Então ela não tem fim doutrinário, ela não tem, como eu falei, a intenção de converter pessoas ao espiritismo. Ela tem a intenção de tratar bem as pessoas, porque no meu conceito de enxergar, qualquer pessoa que pratica o bem, ela já está fazendo um bem para o espiritismo. Não é algo religioso, não é algo de igreja. Ali nós não temos uma instituição para isso. Tá? Nós temos as nossas palestras públicas, que aí leva a mensagem da doutrina para quem quer ouvir às quintas-feiras. Nós temos todos os dias o atendimento do Café com Maria, que nós chamamos carinhosamente, que é um café da tarde que nós servimos para as pessoas em condições de rua e para as pessoas de família de baixa renda que vão lá e participam do nosso café. Todos os dias às 5 horas da tarde nós servimos um pão, leite, bolo, o que a gente tiver ali à disposição deles. Nós temos a barbearia solidária também, que é o Felipe da gente, uma barbearia daqui de Duartina. Ele faz o atendimento lá dentro da nossa instituição ao domingo, também gratuitamente para as pessoas que são cadastradas. Nós temos a nossa lavanderia solidária, que pessoal que não tem água em casa, às vezes encanada, não tem condição de lavar roupa em casa, leva lá, lava e leva para secar em casa. Serve também para o pessoal que está na condição de rua, eles vão no café, eles tomam um banho, nós temos um chuveiro quente com toalhas novas, limpas lá também, e a pessoa larga a roupa que ela está ali para a gente lavar, sai com uma roupa nova e no outro dia faz a troca novamente. Então são, entre outros projetos, que agora me foge tudo a cabeça, algumas das situações que nós atendemos ali, e mais o atendimento mensal com cesta básica, né? A gente faz a separação dos alimentos, uma cesta bem bacana, né? Não, o básico do básico, tem bastante coisa a mais que nós entregamos. Inclusive no Natal e Ano Novo agora a gente fez uma cesta para ceia. Não é uma cesta para um mês, é uma cesta para a festa realmente, para as famílias terem o que fazer na confraternização dentro dos seus lares. Então são vários projetos aí que a gente busca atender. Ô Diego, bem rapidinho assim, eu queria saber assim, quando você se tornou espírita e a sua mediunidade, quando que ela se manifestou? E de que forma?
Espírita, eu acho que eu já nasci espírita, né? Porque eu na minha pré-adolescência ali eu procurei muito em igreja. Eu tinha só a inclusão religiosa da minha avó que me levava na igreja católica, mas eu nunca fui de uma família religiosa, meus pais nunca foram, nunca me cobraram também. Mas eu fui atrás de catequese, fui atrás de igreja evangélica, eu fui batendo porta em porta, porém eu ia lá, ouvia, eu falava, não é o que eu preciso ouvir, não é o que eu penso, sabe? Não fundia na minha ideia a questão da obediência. Eu acho que eu nunca fui muito disciplinado e eu não conseguia entrar numa instituição e falar, você tem que vir aqui e obedecer a isso. Eu falava, não, eu tenho uma cabeça para pensar, Deus me deu, eu preciso pensar e preciso usar. E não me cabia aquilo que era passado. A mediunidade nasceu comigo, desde a mediunidade é uma função do nosso corpo, né? Hoje já é comprovado isso cientificamente, não é algo que você desenvolve, que você compra, que você eu quero ter mediunidade a partir de agora. Não, é igual uma pessoa que nasceu cega dos olhos, dificilmente ela vai conseguir enxergar novamente. Uma pessoa que tem algum problema auditivo também. E assim a mediunidade. Se você tem essa percepção energética, você consegue entendê-la, mas não algo que você vai adquiri-la. Então, desde criança, eu ouvia e achava normal, ao ponto de um dia eu conversando com os meus pais, eu tinha cerca de 6 anos, eu estava na casa de um tio meu, e brincava lá no medícola, lá, e de repente eu fui, eles estavam fazendo churrasco, eu fui lá na casa porque eu deu fome, aí meu pai falou, fica aqui, né, você está lá sozinho? Eu pensei, não, eu não estou sozinho. Aí eu voltei, não tinha mais nada, eu falei, ué, então tô louco. E eu voltei e contei para eles o que acontecia comigo, e eles falaram, deve ser coisa da sua cabeça. E com 12 anos eu tive o primeiro contato com o espiritismo. Até então nem conhecia, nem sabia que existia. Mas aquilo muito me atraiu. A ideia do que era falado, a energia também do ambiente foi algo que me chamou muita atenção. Foi ali que eu tomei o meu primeiro passe. E ali eu me interessei pela doutrina. E depois, com 14 anos mais ou menos, minha mãe levou eu novamente no SEAC, onde a primeira conversa que eu tive foi com o Edgar Miguel, uma pessoa muito querida a mim. E ali comecei a me interessar, a estudar e a dar mais percepção para a questão mediúnica também. Psicografia, antes eu não percebia talvez a influência espiritual, mas era nítida porque na minha adolescência eu escrevia muito poemas. E eu, particularmente, eu odeio poemas. Nunca gostei, tinha dificuldade de ler, não me interessava. Só que toda vez que eu ia escrever vinha frases, poemas, algumas coisas. E eu tinha umas notas minhas lá, né? E não percebi. Aí, aos 17 anos mais ou menos, foi quando eu comecei a frequentar a casa espírita aqui em Duartina. Na época era o Chico Xavier, um centro que o seu Moacir tinha aberto aqui na cidade. E ali eu tive os contatos mais intensivos com a parte mediúnica, e onde eu comecei a receber algumas mensagens e algumas cartas. Mas era um tanto quanto desorientado por eu não conhecer muito bem a faculdade. Seria como uma criança aprendendo a andar. Se ela for correr, ela vai cair, entendeu? Então ela tem uma certa dificuldade com o próprio corpo. Então naquele momento eu tinha ainda uma certa dificuldade, uma certa limitação com o meu próprio corpo, com a minha própria faculdade mediúnica. Há uns 20 e poucos anos ali, eu tive algumas outras mensagens, alguns outros contatos, porque eu não ficava muito dentro da instituição, mas eu estudava bastante na minha casa. E depois dos 30 anos foi quando eu conheci o Newton Stuck. Foi tudo, como eu disse no começo, através de sonhos, né? Eu tive sonhos com a sessão que ia acontecer aqui em Duartina. Foi logo depois que o Kleber da Cris veio a sofrer um acidente e o Newton veio para cá. Então eu sonhei com toda aquela sessão, foi algo bem detalhado assim, e no dia da sessão aconteceu tudo aquilo. E o Dimas, mentor espiritual do Newton Stuck, através de uma mensagem ele me contou sobre o sonho, me convidando ao trabalho. E eu conversei com o Newton, ele falou da questão dessa faculdade, que a gente poderia desenvolvê-la melhor, né? Doutriná-la de certa forma, não seria muito desenvolvimento, para poder trabalhar. E daquele dia até a primeira sessão pública que eu fiz foram apenas 9 meses.
Mas assim, 9 meses de um estudo e um trabalho intenso, né? E a partir daquele setembro de 2019, eu comecei a trabalhar com as sessões de forma pública. Mas a psicografia, a faculdade, ela sempre existiu, né? Ela sempre esteve comigo. Tá. E qual o momento que você pratica a psicografia? Normalmente é à noite, porque são os horários que eu tenho mais tranquilidade, né? Pessoal, meus filhos já foram dormir, é o horário que eu gosto de estudar. Ou às vezes nos intervalos meus do trabalho, né, no meu escritório, quando eu estou também com um pouco mais de espaço com pais, são os momentos pelo qual eu trabalho. Isso a psicografia de forma literária, né, na recepção de livros. Agora a psicografia das cartas, que são que chama mais atenção, né, porque é público, tem muitas pontualidades da pessoa que desencarnou, tem algumas com fatos da assinatura, por exemplo. O Kleber recebeu uma carta dele uma vez que a Cris reconheceu no cartório a assinatura dele. Entendeu? Então, são pontuações bem interessantes. Essas sessões, elas são em dias e horários marcados. Tá? São todas de forma presencial, nunca de forma virtual, à distância. Inclusive, nós passamos esses dias por vários problemas com pessoas usando o nosso nome, cobrando pelo um trabalho que nós fornecemos gratuitamente. Para quem conhece o trabalho, sabe como funciona. Então nós chamamos as pessoas para virem na sessão participar, para que elas consigam realmente ver como é feito, né? Acompanhar na frente dos olhos dela ali como que é feito isso. E essas sessões, como para um espírito vir se comunicar com o seu ente, precisa de toda uma organização espiritual para que isso ocorra também. Não é um véu aberto, chama fulano ali que ele vem e escreve, entendeu? Essas sessões são organizadas com datas estabelecidas pelo qual a gente publica. E aí, durante esses eventos, né, não gosto de chamar de evento, mas durante essas reuniões que a gente faz a recepção dessas cartas. Diego, eu queria que você falasse um pouco de duas pessoas que para mim é o símbolo do espiritismo. Um é reconhecido mundialmente e o outro também que eu acho que tem vamos resguardar as proporções, que esse é o seu Moacir Fernandes. Quem foi para você, Chico Xavier e o Moacir Fernandes? Primeiramente, Moacir Fernandes. Moacir foi uma grande inspiração para mim, porque, como eu falei, né, no auge da minha ignorância, foi a primeira pessoa com essa característica mediúnica bem aflorada que eu conheci, que eu tive o privilégio de trabalhar junto, né, posso dizer. E foi logo aos 17 anos, mais ou menos, quando eu comecei a frequentar a casa aqui, que eu tive esses primeiros contatos. E ele só falava, você precisa trabalhar, você precisa estudar. Eu tinha muita dificuldade de entender na época o que era trabalhar e estudar, mas a simplicidade dele, sabe, a humildade dele de realizar as coisas, e principalmente a energia que ele transmitia, a própria pessoa, a própria presença de estar ali, algumas manifestações que eu ouvi através dele, palavras lindas, você via que era incompatível. A pessoa simples, o estudo simples, tudo simples, com aquele... O que ele falava. Exatamente, com aquele discurso tão culto, com palavras tão bem postas, né? Tão bem formadas. Você vê que tinha ali a questão espiritual e aquilo me admirava muito, me admirava. Então foi uma pessoa pelo qual eu pude participar disso. Inclusive eu tenho uma história bem bacana, assim, bacana aos olhos espirituais, né? Quando eu fui visitar minha avó, que ela estava internada no hospital estadual, o seu Moacir estava no andar de baixo e não podia visitar, né? Porque era restrita os acessos ao hospital. E aos 20 e poucos anos ali, eu discutindo com a minha consciência, né, com a minha mentora espiritual, eu falei para ela, quando que isso aqui vai virar alguma coisa, né? Aí ela falou para mim, pontuado assim, após seus 30 anos o seu Moacir vai desencarnar e você vai ser convidado ao trabalho. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu estava no hospital, fui visitar a minha avó. Eu perguntei na enfermeira como se eu tivesse perdido. Falei, eu vim visitar o Moacir Fernandes, só que eu errei o andar. Qual andar que ele tá? Aí ela me passou o andar que ele tava e o quarto. Aí eu desci no outro andar, cheguei lá, tava um parente com ele lá. Eu peguei, entrei no quarto, ele tava bem sedado assim, sabe? Terminal realmente. E eu entrei com um pensamento, falei, nossa, ele sempre foi, a gente foi no hospital várias vezes, eu e ele, o Chico de Flora, outros amigos, visitar pessoas. Eu falei,
A gente sempre foi visitar, eu falei, então eu vou visitar ele hoje. E fui com uma prepotência danada, falei, eu vou fazer um passe nele. E na hora que eu cheguei do lado da cama, assim, ele estava sem óculos, né? Tu não sabe o grau que ele tinha de miopia, era bem forte. Eu encostei do lado da cama, ele estava sem se mexer, apagado, assim. E eu peguei e comecei a querer rezar para ele. No que eu comecei a querer rezar para ele, ele levantou a mão assim, colocou a mão de frente com o meu rosto. Segurou durante um tempo. Aquilo, eu só olhava a mão dele, eu sentia um algo tão forte. E de repente ele abaixou a mão e fez aquele gesto que ele sempre fazia depois do passe. E cruzou os braços de novo. Aquilo, eu quase que saí correndo de dentro do hospital para poder chorar, porque foi muito emocionante, foi muito forte. Pensei, nossa, eu vim rezar por ele e ainda recebi um passe dele. Então, que foi muito marcante. Aí no dia seguinte eu voltei no hospital, fiz a mesma coisa, só que eu já sabia o quarto que ele estava, eu peguei e fui. A hora que eu fui descer do elevador, a Clara falou, vai embora. Eu achei estranho, e não fui no quarto e desci. Aí eu estava saindo da portaria do hospital e recebi uma mensagem da Edina dizendo que o seu Moacir tinha acabado de desencarnar. Falei, então se eu fosse no quarto, eu já daria de frente com outra cena, né? E não com ele. E foi muito marcante essa situação para mim. Então ele tem uma influência muito grande nessa questão mediúnica, nessa questão de pessoa realmente para mim. E Chico Xavier não é para mim apenas um representante da doutrina espírita, mas um grande expoente do cristianismo, uma pessoa exemplar, uma pessoa pelo qual nós, se cada um seguir 1% do que ele fez ao próximo, nós sairemos daqui certamente muito melhor do que nós viemos. Queria primeiramente agradecer o convite e a oportunidade de participar com vocês aqui, as pessoas que fazem parte desse programa aí que estamos iniciando, né? Mas eu tenho certeza que vai prosperar, porque o intuito dele não é unicamente político, mas sim de levar mais de Duartina às pessoas da nossa cidade e também da nossa região. Eu acho que o maior valor que nós temos dentro da doutrina espírita, como diz Emmanuel, é poder propagar ela em seu nome, falar sobre o bem. Assim como todas as religiões, ela tem os propósitos de transformar a vida das pessoas, mas em momento algum a gente deve entender o nosso próximo como algum concorrente, como uma pessoa que está ali fazendo o contrário. Se nós seguimos o Evangelho, se nós seguimos um Cristo, nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, nós temos que ter o mesmo propósito junto a nós. Então que a gente possa, a partir dessa união, a partir dessa fraternidade e do consentimento de que para mim ser melhor eu preciso de alguém ao meu lado, que a gente consiga unir as nossas forças, os nossos intuitos em fazer o bem, em voltar o bem para quem necessita, porque a caridade realmente é isso, é atender a necessidade do próximo através do amor que eu forneço a ele. Que a gente consiga então disseminar esse amor entre nós para que possamos ter não apenas um ano melhor, mas uma vida melhor.